O título da mensagem de hoje é Não despreze o banquete de vida e amor. Há algumas palavras queimando no meu coração desde a virada do mês. Eu li aqui com vocês esses dias a primeira carta de João capítulo 5, João, Evangelho de Jesus escrito por João capítulo 10, e ainda vou ministrar, mas no dia 1º de maio eu dei uma introdução de uma mensagem poderosíssima, que na hora que Deus falar, e agora eu vou compartilhar com a igreja. Eu estava com duas mensagens queimando no meu coração, uma delas é Marcos capítulo 10, do 46 ao 52, a cura do cego Bartimeu. Há algumas revelações tremendas ali, e na hora certa, talvez na próxima quarta ou no próximo domingo compartilhe. Mas já de alguns dias Deus tem falado comigo aqui em Lucas 15, que era para falarmos de um texto bem conhecido. E ontem, Deus confirmou, numa última ministração que eu ouvi do meu amado pastor Josué Gonçalves, que é meu mentor na área de família, e que a gente tem andado junto e alinhado, e vem novidade aí, vem alguns projetos aí. Ontem ele conversou comigo de algumas novidades aí que a gente está fazendo aí juntos, que a gente já vem se falando há algum tempo, e está para nascer. Prepare que vem coisa boa aí. Mas confirmou essa palavra de Lucas 15, que tem várias e várias vertentes, mas hoje nós vamos ficar naquilo que Deus tem para nós, dentro dessa visão. Não despreze o banquete de vida e amor. Evangelho de Jesus escrito por Lucas capítulo 15, verso 11, está escrito assim na Nova Versão Transformadora: Jesus continuou. Para um instante, olha para quem está do teu lado, dá um sorriso, diga: ainda bem que você veio, porque Jesus não terminou a obra dele na tua vida. Ainda bem que você está sentado aqui, porque a obra dele com você aqui ainda continua. Quando a gente lê Lucas 15, é comum as pessoas dizerem assim: gente, só o Jesus continuou, a gente ficava aqui a manhã inteira. Eu consigo pregar a manhã inteira para vocês, só em Jesus continua. Eu estou aqui ministrando para vocês porque Jesus continuou e continua uma obra na minha vida. Porque aos olhos naturais eu já tive todos os motivos, todos os tipos de alegrias propostas ou dores, aflições, frustrações, decepções, onde jamais imaginava, para parar. Mas aí eu vejo que Jesus o quê? Jesus o quê? Mesmo sendo traído, mesmo se decepcionando pelos mais chegados, que ele acreditava que seriam os mais transparentes com ele, ele continuou. Continue. Há um que nunca vai errar com você, ainda que aqueles que você nunca imagina que fariam isso, façam e ainda multipliquem isso. Jesus nunca vai fazer isso. Jesus continuou. Mesmo quando na intensa agonia, ele orando, transpira sangue, ele continuou. Mesmo quando um dos seus discípulos mais ousados e próximos, valentes, olha nos olhos e o nega que o conhece, ele prefere fazer parte de um grupo, ele prefere aquele grupo que fala um monte de coisas, mesmo quando um outro o vende pelas costas, Jesus continuou. Mesmo quando sua própria família disse que ele estava louco, Jesus continuou. Mesmo quando seus irmãos dizem: ninguém faz as obras que você faz e não quer ser conhecido, entra em Jerusalém, sabendo que em Jerusalém queriam matá-lo, Jesus continuou. Mesmo sabendo que multidões que ele cuidou só recorriam a ele quando tinham fome, de resto, cada um seguia seus grupinhos, ele continuou. Eu estou aqui para te encorajar a continuar, não é o fim. Jesus continuou, Ele é a maior referência da nossa vida, e Ele nos chamou hoje aqui para dizer: continua, porque eu ainda tenho muita vida para revelar, ainda há um banquete de vida e amor preparado para você. Mas esse continuar, muitas vezes é ter a humildade de reconhecer: eu errei, eu me afastei, eu dividi, eu me isolei. A Bíblia exorta em Provérbios 18, que aquele que se divide, se separa, se isola, se torna egoísta, egocêntrico, faz o que o diabo fez, busca os seus próprios interesses e se levanta contra a verdadeira sabedoria, que é o Senhor. Não faça isso.
Não pense que isso é para gente ruim, é para gente boa. Lúcifer era o anjo mais lindo, querubim ungido. Não pense que Adão não tinha pecados, eu e você nascemos debaixo da herança de pecados, mas nós somos privilegiados porque nascemos também debaixo da herança da graça de Deus em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas estamos sujeitos. Seja humilde, não seja arrogante. Eu preciso voltar à essência, eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso guardar o meu coração. Eu preciso restaurar o meu coração. Eu preciso, para continuar, colocar a minha vida em ordem. Jesus continuou, e o que ele continuou? A sequência daquilo que, para facilitar o estudo, nós dividimos como 3 parábolas. A primeira parábola que é apresentada em Lucas 15, alguém sabe qual que é? Isso, dá aquela coladinha assim, ó. Qual que é? A ovelha o quê? Perdida. A segunda? Qual que é a segunda? A dracma. E a terceira? O filho pródigo. Isso, na verdade, está dividido para facilitar, mas é uma coisa só. Há aqueles que se perdem por se distanciar do rebanho, por começar a andar como uma ovelha perdida, irracionalmente. É um animalzinho querido, mas irracional, e se perdeu. Segundo, se perde por falta de zelo, porque se perde dentro de casa. E o terceiro, porque despreza o que tem dentro da sua casa. Tudo isso é um alerta de Jesus para que o nosso coração não se torne irracional, mas se torne um coração de unidade. Somos uma família, somos o rebanho de Cristo. E isso conecta exatamente ao que ministramos domingo passado. O Senhor é o meu pastor. Não dá para apacentar quem não aceita ser pastoreado e decidiu andar no egoísmo às escuras. Judas sai à noite para atrair Jesus, para vender Jesus às escuras. Jesus fala: Judas, com um beijo você trai o filho do homem. Judas dá uma de desentendido, finge que não está entendendo. Gente, nós precisamos olhar os sinais, porque o diabo usa as mesmas estratégias para nos empurrar para o precipício abaixo. Quando a gente começa a ser empurrado a andar às escondidas, quando a gente começa a não ter o prazer do cuidado. Quando Jesus fala da dracma, ele fala de um zelo que nós temos que ter com aquilo que Deus nos deu. O que Deus te deu? Nós falamos no mês passado, Deus deu uma medida de fé para cada um. Quem lembra disso? Você está usando a sua medida de fé, o chamado, o propósito que Deus te deu, com toda intensidade, empenhado, ou começou a tirar a mão do arado, a negligenciar? Há dracmas perdidas no meio do povo de Deus, há tesouros perdidos sendo enterrados. Quando a gente começa a tirar o pé e fingir que não é com a gente arruma desculpa e empurra para longe de nós aquilo que Deus mandou a gente assumir. E isso é perigosíssimo. E o pior de tudo é quando, mesmo sendo filhos, nós começamos a desprezar tudo que o Pai tem nos oferecido. Jesus continuou. Um homem tinha o quê? 2 filhos. Eu poderia dizer 2 filhos e um mesmo problema. 2 filhos que perderam a identidade, 2 filhos que perderam a visão, 2 filhos que perderam a noção do quão eram abençoados. Cuidado para não perder a noção do quanto você é abençoado fazendo parte do povo de Deus. Porque o mundo começa a fazer tantas propagandas, gente. O que eu vejo de gente que começa a ficar encantado pelas coisas do mundo, pelas coisas do mundo, pelas coisas do mundo. Eu já vi
Gente que afastou de Jesus, caiu, foi no fundo do poço. E quando voltou, falou assim: não sabe o que é? É que eu cresci na igreja e nunca tinha provado o mundo. Eu tinha vontade de ir lá e conhecer como que era esse negócio de balada, de bagunça. Ei, se você cresceu dentro da igreja, servindo a Cristo, louve a Deus, porque você não é marcado, manchado pela contaminação e a sujeira do pecado e da destruição. E se você está criando filhos na presença de Deus, cuidado para o seu testemunho não fazê-los começar a agir na obscuridade, numa vida dupla, porque o nível que cada um cai é diferente, mas a quebra de princípios e valores é o mesmo. Valorize. Algum tempo atrás repercutiu, recente na verdade, a entrevista de uma pessoa que se divorciou. E essa moça disse assim: eu me divorciei porque eu era casado com um homem lindo, milionário, famoso, gentil, tudo de bom, de Deus. E eu olhei assim, eu ia para onde eu queria, eu comia onde eu queria, tinha tudo que qualquer pessoa podia querer. Uma família, filhos, um marido, gente, tudo. Aí eu olhei e falei: está faltando emoção na minha vida, eu vou divorciar. Quem viu? Não precisa entrar em detalhes, tá? Quem viu sabe o que eu estou falando. Eu olhei e falei: hã? A gente acha isso um absurdo. Quem acha um absurdo? Bom, para ficar mais claro para alguns, é a ex-esposa de um jogador de futebol. O último brasileiro a ser melhor do mundo. A gente acha um absurdo. Quem acha um absurdo isso? A pessoa jogar. Só que a gente está fazendo isso com a casa do pai muitas vezes. Sabe, a minha vida de ir lá e de servir a Deus, de ir lá e adorar a Deus, de ir lá e, sabe, cultuar o Senhor, de ir lá e entregar os meus talentos, de ir lá e servir. E receber pessoas, e ministrar os pequeninos, e preparar uma mesa, e servir. A Bíblia diz, nem que seja um copo de água fria, oferecer. Precisa de mais alguma coisa? Tem galardão, a Bíblia diz. Negar isso, tem queda. Às vezes a gente não percebe o valor daquilo que a gente está fazendo, até que a gente deseje comer comida de porcos. Porque foi o que esse texto vai mostrar que aconteceu com quem não deu valor ao que recebeu de Deus. Não despreze, de novo eu digo, o banquete de vida e amor. Esse pai construiu algo para os seus filhos. Eu estou aqui para te dizer que o Pai construiu um reino para que eu e você venhamos reinar com Cristo, aquele que morreu, que pagou com preço de sangue o nosso lugar à mesa. Não despreze isso. Há um banquete de vida e amor preparado para nós. Cuidado com os deslumbres da vida. Sabe, porque tem um lugar que foi pago, consagrado com o sangue de Cristo, para eu e você chegarmos lá. E aí, por causa das riquezas do mundo, do glamour do mundo, da política, dos tempos, da economia, do isso, do aquilo, porque eu chateei, porque eu não sei o quê, pessoas vão deixando a sua posição, vão se levantando e deixando o banquete, deixando a mesa. Mas eu tenho uma boa notícia: o pai deixa aquela cadeira vazia e diz: ninguém senta aqui, porque eu posso colocar mais uma cadeira na mesa, mas eu não substituo nenhum filho. Cada filho tem o seu lugar na mesa. Quando Deus me deu essa mensagem, eu fiquei escrevendo, e Deus me deu algumas outras junto, aquela coisa que acontece, que eu já estou acostumado. E Deus está me dando uma outra mensagem que eu vou pregar por esses dias. Nós estamos vendo a geração dos descartáveis. Bom, o Naldinho já deu o que tinha que dar, agora chega. Sai fora, Naldinho, já descarto você, porque agora eu quero viver outra estação. Agora é outra. Vivendo o tempo do descarte. Serviu, até aqui, tchau, agora eu quero aqui. Aí, atingi o máximo, extraí o máximo que eu podia. Pessoas não são descartáveis. Pessoas não são descartáveis. Cuidado com a moda e a tendência. Nós estamos vendo um tempo que a tendência é descartar quem não faz parte do seu momento.
Eu não estou falando para você ficar preso a quem não tem nada a ver com a tua realidade ou com o teu propósito de vida. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando sobre descartar. É muito diferente. Obviamente a gente precisa crescer, e para crescer a gente vai precisar nova visão, avançar. Mas cuidado com a geração de descartáveis, que na verdade a pessoa não muda. A pessoa em si não muda. Ela muda de geografia, ela muda de um monte de coisa. Ela em si não muda. Aí você pergunta, e aí, mudou sua vida? Não, mas agora vai mudar. Já ouviu aquela, agora. Eu conheço gente que há 10 anos está dizendo que agora vai. E não foi. Gente que já tentou de tudo que é jeito. Gente que já namorou gente de tudo que é jeito. Gente que já casou e descasou. Gente que já mudou de área de emprego. Gente que mudou de igreja. Gente que mudou de bairro, de cidade. Mas não mudou o principal, a essência. É de dentro para fora que floresce, não é de fora para dentro. Quando Jesus viu uma figueira com folhas e flores à beira do caminho, mesmo não sendo tempo de fruto, ele falou, quem sabe essa figueira, ela não mudou sua posição, ela não saiu do lugar que ela estava plantada, mas ela podia de dentro para fora ter produzido algo diferente para ele. Quando Jesus se aproxima dela, ele vê que ela é uma propaganda enganosa do sistema. Está cheio de gente com propaganda enganosa. Gente, agora eu vou arrebentar. Aí você fala, tá bom, cadê seu fruto? Peraí, morreu de fome, não chegou o fruto. Por isso Jesus diz que toda árvore é conhecida, não pelo que ela fala, não pelo jeitinho que ela tem, mas pelos seus frutos. Não despreze o banquete, divide amor, porque tem fruto de Deus entre nós. Um homem tinha 2 filhos, o verso 12 nos diz assim, o filho mais jovem disse ao pai que era a minha parte da herança, e o pai dividiu seus bens entre os filhos. Ele nem era primogênito, ele era mais jovem, imaturo. Cuidado com a imaturidade, com a criancice, com a meninice. Eu quero, é meu. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou as suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha, por viver de forma desregrada. O problema daquele filho não era a falta de algo na casa do pai, é que a essência dele já estava corrompida, e na casa do pai as coisas eram corretas, e ele queria viver daquele jeito, ele queria uma liberdade, que na verdade era libertinagem. O pai entrega a ele, antes da hora, o que ele pediu. O pai dá ao filho a oportunidade de aprender uma lição de forma dolorosa. Por que Jesus vai contar essa parábola? Porque Deus, o nosso Pai, não rouba de nós a oportunidade de ter experiências dolorosas. Jesus se perguntou, por que Deus não impediu eu de fazer isso? Quem? Eu, só eu. Mais alguém, gente? Não, mas Deus, o senhor sabia que eu ia fazer uma besteira? Por que o senhor não me impediu? Ele falou, eu falei. Andei usando até mula, até a jumenta falou com você. Não quis ouvir. Se quiserdes ir, me ouvirdes. Comereis, mas se fordes rebeldes, Deus não vai te impedir de ser. Ele deixa a gente ser rebelde. Ele deixa a gente quebrar princípios. Ele deixa a gente se tornar egoísta, porque Ele não rouba de nós, como Paulo pregou na quarta-feira, o livre juiz, o livre árbitro, ou o livre-arbítrio. Ele não rouba. Ele deixa com a gente. A escolha é nossa. Aquele pai é o retrato disso. Tá bom, é isso que você quer, vai. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. O encanto acaba. Olha para quem está do teu lado, diga cuidado com a emoção. Diga emoção, encanto. E essas propagandas de rede social acaba, tá? Aí vai ter que encarar a realidade. Até hoje, a pastora às vezes ela fica mais indignada que eu, que mulher é mais assim. De vez em quando eu recebo uma ligação, uma chamada. Pastor, só pode vir para fazer uma visita, uma oração, um velório, um não sei o quê. Ah, mas a pessoa não está. Ah, mas na hora que aperta aí serve aqui. Aí na outra hora o bom é ali. Ixi, que estranho isso. Quando vem a necessidade, a gente sabe
aonde recorrer. Esse filho decidiu ir para longe da casa do pai, foi uma decisão dele. Ele decidiu antecipar uma glória que ainda não era tempo. Cuidado com uma glória que não foi atribuída. Propostas fazem a gente ficar às vezes assim encantados com uma glória que não é para a gente, ou que ainda não é o tempo. Ainda. Ele começa a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo. E esse homem o mandou a seus campos para cuidar do quê? De porcos, que inclusive era um emprego considerado imundo. Porque os porcos, considerados imundos. Ou seja, ele está num trabalho maldito. Ele deixa um lugar à mesa do banquete para tentar convencer alguém a dar um trabalho maldito. Irmão, presta atenção na mudança de nível. Ele tem um lugar na família, ele faz parte de um corpo, ele está ligado. Mas ele deixa o seu coração se corromper, olhando lá para fora. E volta ao exemplo do Paulo, que lembra quando ele ministrou, ano retrasado, nas viradas de intimidade sobre o filho pródigo. Ele está dentro da casa, mas o coração dele já foi lá para fora, está desejando o que o mundo, que o outro lado da rua tem. Daqui a pouco, ele vai se desesperar e vai pedir: por favor, alguém me dá um emprego maldito, imundo, porque eu estou passando necessidade. Não despreze o banquete de vida e amor. O meu e o seu lugar nunca foi lá fora, mendigando um emprego maldito. O nosso lugar é a mesa, junto com o Pai. O nosso lugar é com vestes reais. Em todo tempo sejam alvas, brancas suas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Em todo tempo o nosso lugar é na mesa do banquete, ungidos de autoridade, de vestes limpas, transparentes, gente que não tem meia verdade, gente que não precisa falar mais ou menos por parábolas, mas que é verdadeiro porque sabe que faz parte de uma família e não vai trair isso. Tem um banquete de vida e amor. Mas eu já passei pela fase de adolescência. Quem já passou? A fase das meias verdades, a fase de enganar o pai achando que a gente é esperto. E o pai está na outra esquina só olhando a gente passar e dizer: você acha que eu não percebi que você estava usando meias palavras para ir para o outro lado da rua? Irmãos, eu vejo hoje o comportamento do Rogerinho, e o Rogerinho é um menino de Deus, mas em algumas ações eu olho e falo: meu Deus, como eu era bobo, eu achava que meu pai não percebia. Mas eu não vejo só no Rogerinho, como pastor eu vejo na igreja. Filhos criados de muito tempo, voltando à imaturidade. Por quê? Sabe aquela coisa quando você: mas se eu falar com meu pai, melhor não. Sabe quando o filho fala com o pai diz não, ele vai falar com porque ele quer que alguém concorde com ele. Ele não quer fazer parte da família, ele quer que a família se sujeite ao que ele quer, do jeito que ele quer, no tempo que ele quer. Havia uma regra. Tudo que era do pai era dele e do irmão. Mas havia uma regra que vale até hoje. Uma herança é validada com o quê? A morte daquele que é o dono de tudo. Quando morre o pai, a herança, ou a mãe, os pais, a herança passa aos filhos. Ele quer antecipar uma glória que não foi dada, uma autoridade que ele ainda não recebeu, tomada de decisões que não competem a ele. E aí tem muita gente que faz as coisas de forma insegura e tenta jogar a culpa no pai, mas na verdade é que contaminou o tempo do processo. E se não colocar a casa em ordem, vai desejar lavagem de porcos. Não tem mais paz, e sempre vai jogar na conta do pai, sempre vai jogar na casa.
Gente, alguém acha que esse filho dormiu um dia, feliz e contente, servindo o seu pai, porque dentro da casa do pai tem regras, e tem gente que não gosta. E no outro dia ele acordou dizendo, chega, acabou, cansei, vou embora. Quem acha que foi assim, diga amém. Graças a Deus. Ele foi alimentando no coração dele. A Bíblia diz que a concupiscência da nossa carne, a fraqueza, é ficar ouvindo gente, é ficar ouvindo coisas, é colocar os olhos onde não deve. E vai contaminando, vai contaminando. Primeiro contamina o lado de dentro, depois do lado de fora você deseja comer sujeira. Porque do lado de dentro já está comendo sujeira, a mente já está suja. As conversas já não são puras como eram antes. Já não são cheias de verdade e amor, de vida e amor. Aquele filho foi caindo sem ninguém perceber. Mas a queda dele no mundo espiritual estava clara fazia tempo. E ele, ao invés de recorrer ao pai e dizer, pai, me ajuda, eu estou com os pensamentos ruins, pai, ele começa a ver o pai como uma pedra de tropeço. Porque enquanto o pai está vivo, ele não tem liberdade de sair. Ele quer que o pai morra. Tem gente vivendo um casamento assim, desejando a morte do cônjuge, para se ver livre. Tem filhos desejando a morte dos pais, para achar uma tal liberdade. Na empresa, na igreja, onde for, tomara que saia aquela pessoa, porque assim tomara que, para que aí eu. E aí chega uma hora que ele não aguenta mais, porque de tanto contaminar a alma dele, ele toma coragem e vai ao pai. Irmãos, em outras palavras ele está dizendo, pai, você vale mais para mim morto do que vivo. Não, pastor, mas talvez, porque todo mundo quando vai fazer uma coisa errada tem uma boa justificativa, é o que não falta, irmão. Forma uma roda e vamos conversar sobre as nossas justificativas. Espera aí, eu tenho um bom argumento. Eu quero mostrar para meu pai que eu sou capaz. Bom, se ele quer mostrar para o pai que ele é capaz, ele faz diferente. Pai, é o seguinte, me dá alguma coisa que eu quero investir, eu quero fazer alguma coisa, e eu vou te mostrar, e eu vou te servir, eu vou te honrar. Eu lembro uma vez que eu fui aconselhar um casal, era o casal e a filha. Sentaram no escritório para atendimento, e eu conversando com eles. E ele falou assim, não, então, porque eu vou montar o meu negócio e tal, e tal, e tal. Eu falei, peraí, deixa eu falar uma coisa. Quantos anos você viveu às custas do seu pai, você sustentou sua esposa e filha às custas do seu pai, e você não queria nada com nada, e você, desculpa, eu tinha liberdade de falar, foi um fardo, um peso para o seu pai, desonrou seu pai, e muito tempo. Falei, agora que você quer construir algo, por que primeiro você não honra seu pai? Por que primeiro você não constrói? E aí, ó pai, aí seu pai vai ficar feliz, diz, agora pai, eu queria construir algo. Eu vou fazer assim. Não fez. Perdeu tudo. Perdeu o casamento, perdeu a esposa, perdeu o filho, perdeu o juízo, perdeu tudo. Hoje nem liberdade tem mais. A liberdade está encurtada. Literalmente, tá? Porque ainda tem palavra de Deus na boca de profetas. Mesmo alguns menosprezando ou desprezando. Porque aprenderam a conviver com o humano. E desprezam o divino. A palavra de Deus. Irmãos, isso é muito sério. Cuidado para não contaminar o seu coração. E desprezar o sagrado. Aquilo que Deus fala. As instruções da palavra. Aquele filho, em outras palavras, está dizendo, pai, você está demorando muito para morrer. Então faz o seguinte, me dá logo a minha parte, porque eu vou meter o pé. O verso 16 vai dizer assim para a gente. Ainda o 15. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava o quê? Coisa alguma. Porque enquanto ele está dentro da casa do pai, o mundo parece ser encantador. Irmão, quando a gente está inserido, parece que a felicidade está lá. É estatística. A maioria das pessoas que passaram por um processo de divórcio perceberam que era mais fácil ter sido feliz no primeiro casamento. Era mais fácil ter consertado as coisas. É engraçado que a gente é sábio, inteligente, pega esses dados e bate no peito e fala deles, mas não percebe que isso vale para vários níveis de relacionamento. O principal é com Deus. Não quebre,
Não quebre aliança, não quebre princípios. Paternidade, honra, respeito. Esse filho, enquanto ele está dentro da casa do pai, o mundo parece ser lindo. Eu e a pastora Angélica temos um lema. Por viajar ministrando, em vários lugares que eu chego, eu sou, às vezes sutilmente, mas tem lugar que é descarado. Teve um lugar lá que eu ministrei uma palavra para o grupo de pastores lá da cidade. E o líder lá falou assim: vem para cá, vem embora. Ainda abriu os braços e falou assim: ó, tá aqui, ó. Aí eu e a pastora falamos assim: enquanto você é visita, é uma coisa. Depois que você é de casa, é outra. Não se iluda com o tratamento recebido enquanto visita. Em nenhum lugar, inclusive aqui. Em nenhum lugar. Enquanto você é visita, balança. Agora faz parte? Agora vamos ajudar. Ajuda a balançar alguém. Gente, é ou não é assim? Oi. Ontem eu mandei no grupo da minha família dentro de casa, eu, pastor Rogerinho, umas fotos do Rogerinho, a primeira vez, ou as primeiras vezes que ele lavou a louça. 8 anos de idade. Demorou, tinha que ter lavado antes. Mas tá bom. Primeira vez. Aí eu mandei as fotos para ele. Foi a primeira que eu registrei, né? Foi por aquele tempo, 7, 8 anos de idade. Mandei as fotos lá no grupo dele lavando louça. Mas enquanto ele era do tamanho do Israel, não lavava louça ainda, porque não dava conta, ia quebrar, estragar. O Israel já ajuda a guardar as coisas, o Rogerinho já guardava de pequeno. Daqui a pouco vai nascer a Bela. Quando ela nascer, ela vai cuidar de alguma coisa, gente? Não. Ela vai ser cuidada. Mas quando ela começar a crescer, vai cuidar. Ciclos da vida. Não seja imaturo. Põe para mim o primeiro tópico, por favor. Cuidado com isso aqui. Olha onde esse filho caiu. Olha o erro que ele cometeu. Não despreze o que, gente? O banquete de vida e amor por o quê? Precipitação e egoísmo. Passou por que precipitação? Porque tudo seria dele de verdade. Não é errado, João, ele receber aquilo. É dele. Só que ele está sendo precipitado. Não é hora. Honra fora do tempo apodrece. Honra fora do tempo é pedra de tropeço. Porque se eu receber uma honra que eu não estou preparado para receber, eu vou ensoberbecer o meu coração e vou cair. Por isso a Bíblia diz: outros devem te honrar, te louvar e não você mesmo. Não adianta pegar. Aí a gente vai pegar conselhos. Cuidado quando eu e você nos cercamos só de gente que nos aplaude. Gente, por que eu ando com tantos pastores? Viajo, vou. Agora no começo de junho, é durante a semana, tá? Não precisa dar o perdido no domingo, que domingo eu vou estar aqui. Mas no mês de junho, porque tem gente que fala: o pastor saiu, é férias da igreja. Férias da igreja não é dia de adorar a Deus, de exaltar o nome do Senhor, né, Jesus e tal. Mas eu e a pastora vamos para mais uma mentoria, pastor discipulando pastor, com o pastor Josué e outros pastores. Aí eu vou lá ouvir gente que não me vê como pastor, que me vê como alma, tanto para tratar como para corrigir. E vou sentar com toda humildade e ouvir, como faço com frequência. Porque se eu perder, se eu distanciar o meu coração disso, o meu coração vai para o egoísmo, o meu coração vai para os porcos. Eu preciso sentar, eu preciso estar à mesa. Jesus ensinou mais à mesa do que na sinagoga. Eu preciso ter prazer de chegar perto, de ouvir. O diabo quer eu e você longe, distante. Quanto mais distante para ele, melhor. Porque é mais fácil ele colocar os ruídos no meio da comunicação, ele interferir. Quem está entendendo que Deus está tratando com a gente? Desde domingo passado Deus está falando disso. Domingo passado falando Davi, falando do rebanho. O pastor pode dar vida pelas ovelhas que estão andando junto. A ovelha que desgarrou, o pastor não consegue. Ele está cuidando dessas aqui. Não, pastor, mas a Bíblia diz que ele deixa 99. Está escrito que ele deixa 99 onde? Alguém sabe? Não, pera um pouquinho. Alguém falou onde? Em qualquer lugar no meio do caminho da viagem? No aprisco. Então, enquanto ele não leva as 99 para o aprisco, para um lugar seguro, ele não vai largar as 99 para ir em busca de uma que decidiu se corromper e se perder. Aquela vai ter que dar conta de si mesmo.
Agora, quando ele chegar com as 99 e puder colocá-las num aprisco, num lugar seguro, ele fala, agora estão seguras e protegidas, agora eu posso ir atrás daquela ovelhinha rebelde. Agora vamos lembrar que ovelha é um ser o quê? Falei no início, irracional. Quem aqui é racional, diga amém. Quem aqui é filho, diga amém. O pai sai de casa atrás do filho? Estamos lendo a Bíblia, por favor. Ah, não, pastor, é que meu humanismo, eu sou muito emocionado, apaixonado. Legal, eu sou bíblico. Por mais duro que possa ser, eu ainda sou bíblico. E que assim seja até o fim da vida. Esse pai sai para ir buscar o filho. E pelo amor de Deus, não estou dizendo para ninguém deixar de lutar pelo filho. Mas tem hora que não adianta pai ir atrás de filho. O filho decidiu aquilo e o pai vai ter que deixar o filho arcar com as consequências da sua escolha. Aí os revoltadinhos, emocionados de plantão vão. Mas a gente é bíblico aqui. E Deus nos guarde. Vai continuar sendo uma igreja bíblica e não humanista. Uma igreja que ama seres humanos, que cuida de seres humanos, que não despreza a humanidade. Mas é bíblica. É do céu para a terra, não é da terra para o céu. O governo da igreja não é democrático, é teocrático. Não é por votação, é por inspiração e direção do Espírito Santo na palavra de Deus. Assim tem que ser dentro da nossa casa. Minha casa, sua casa não tem que ser uma democracia. Não, pastor, tem que ser. Tá bom, ainda que democracia, ainda que não fosse democracia, tá? Mas Jesus foi levado a um julgamento. Vamos ver o que a maioria vota. E a maioria escolheu Jesus ou Barrabás? É melhor ouvir o que o céu está dizendo. O que Deus está dizendo. Quem está entendendo? Cuidado com muitas vozes na tua cabeça. Interessante que Davi diz, ó Senhor, e não os senhores, nem os meus amigos, nem os meus pares. O Senhor é o meu pastor. Há uma voz absoluta na minha vida. É a da palavra de Deus. Jesus diz que um homem tinha 2 filhos. Um deles pede precipitadamente e de forma egoísta a sua parte. E pouco importa o que vai ser do meu pai. Eu ouvi um homem dizer assim, uma mãe ou um pai cria 10 filhos, cuida de 10 filhos e cria. Mas 10 filhos não cuidam de um pai ou de uma mãe. Eu mudo isso, eu não acho isso absoluto, eu acho que é um pouco forte. Eu já coloco nem sempre 10 filhos. Porque eu já vi muito filho e filha que fizeram pelos pais muito mais do que inclusive receberam. Porque tem a ver com os princípios. Eu, graças a Deus, tenho pais maravilhosos. Mas tem gente que não teve. E agora, pastor? E agora você vai ser bíblico, porque você tem um pai celestial maravilhoso. Então, o que tiver no teu alcance, faça, honre, ame, valorize. Mas que, principalmente quem tem bons pais, boas mães, eu não estou falando sobre perfeitos. Alguém aqui é perfeito? Nenhum de nós. Mas bons pais, boas mães, honre, valorize, porque eles não são eternos. Eles não vão estar todo dia perto. Ontem eu estava arrumando algumas fotos e vi a foto da minha vozinha, das minhas 2 vós. Mas teve uma que foi uma segunda mãe para mim. E eu olhei e falei, Jesus, eu daria um dedo, eu daria talvez uma mão, para ter mais um dia na casa da minha avó. Ela fazendo a comidinha, dá um beijinho nela, feliz Dia das Mães. Valorize enquanto você tem. Há um banquete na casa do Pai, há um banquete na família, há um banquete. Para de dizer que a tua família, que a tua casa, que o teu lar é uma porcaria. Palavras têm poder. Valorize porque tem um banquete dentro da tua casa. Mas eu chego lá, me mandam fazer as coisas. Eu não vou terminar essa mensagem hoje, para mim já está claro e bem resolvido. Mas quando a gente chegar ao desfecho, a gente já conhece um pouquinho. Quem sabe como é que termina? O pai recebe o filho de volta? E o que ele dá ao filho? Uma festa, o que mais? Anel, já foram direto no anel, né? Vocês são, ainda mais as mulheres, né? Mulher já fala anel, correntinha, ouro. Mas anel fala do que, Elisângela, já que você falou anel?
Anel fala do quê? Honra. O que mais? Aliança, ó. O pai estava restaurando a honra e a aliança. Hoje é dia de restauração de honra e aliança. Se você quebrou, conserta hoje. O que mais? O anel. Poder, chegou do lado. Quem falou poder? Falou no vizinho, tá aí, ó. Autoridade. Lembra de Daniel? O rei selou um decreto com o seu anel. E nem o próprio rei podia revogar. Uma vez que o rei exerceu sua autoridade e usou seu anel para selar um decreto, que se alguém invocar a qualquer outro que não seja o rei, seja lançado na cova de leões. O rei foi enganado. Mas mesmo tendo sido enganado, duas palavras, diga aliança e autoridade. Ele tem uma aliança com o que ele escreveu e a autoridade está ali. Ele não pode transpor sua própria autoridade. Os gibeonitas fazem uma aliança com Josué. Enganaram Josué, dizendo que era um povo distante, mas fizeram uma aliança. Uma vez fizeram uma aliança, Deus disse: agora vocês não podem destruir. Mas nós somos enganados, não importa, vocês entraram em aliança. Cuidado, tem gente quebrando, desrespeitando, desonrando suas alianças, suas autoridades, e por isso está sendo quebrado, destruído por dentro, ainda que por fora faça o que dá na cabeça. A autoridade foi restaurada. Mas peraí, quando ele recebe a autoridade de volta, o que isso significa? O que significa dentro da casa do pai? Que ele tem que ser respeitado. O que mais? Quem falou o quê? Responsabilidade. Porque tem gente que pensa que a autoridade é eu faço seu mano. Eu recebi autoridade sobre o ministério. Mas, irmão, eu sou responsável. E tem um monte de gente que tem bastante palpite. E conselhos são maravilhosos e extremamente bem-vindos. Agora, imposições não. Porque quem vai assumir a responsabilidade, quem vai responder, é quem recebeu um anel. Quem recebeu autoridade, quem recebeu o cajado, quem recebeu. E aí? O pai diz assim: filho, restauro, dou festa, dou roupa nova, mas ei, responsabilidade, tá? Você não vai voltar aqui para ficar de boa na lagoa, você não vai ficar na rede balançando. Aproveita a festa que depois é mão no arado. Olha para quem está atrás, diga: aproveita a festa aqui dentro, porque depois é mão no arado. Por isso que a Bíblia diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino. No reino do Deus vivo todo-poderoso, nós somos servidos e servimos. Nós somos honrados e honramos. Nós desfrutamos e trabalhamos. Esse filho precipitado e egoísta diz assim: eu não trabalho mais na casa do meu pai, eu não sirvo mais do jeito que meu pai quer, eu vou fazer as coisas do meu jeito. Porque o coração dele já se afastou. Quando o coração se afasta, o egoísmo toma conta. Quando o coração se divide, a gente quer roubar uma glória que Deus ainda não nos deu, e que talvez Ele esteja nos amadurecendo para ela. Deus tem uma glória em processamento, está acontecendo na minha e na sua vida. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Tem uma glória que em nós há de ser revelada, mas a gente precisa continuar a caminhada. Esse filho despreza tudo isso e vai para longe. E quando ele chega no fundo do poço, ele começa a cair em si. Cuidado com os atalhos. A bênção está em permanecer no caminho. A bênção estava em permanecer. O dia de receber uma autoridade maior ia chegar. Mas ele tentou um atalho: eu vou pegar antes, eu vou pegar antes, eu vou pegar antes, eu vou pegar antes. O tempo e o modo como as coisas acontecem são fundamentais para o processo. Fazer as coisas no tempo de Deus e do jeito de Deus, sem quebrar princípios e valores, é a bênção que enriquece e não acrescenta dores. Está acrescentando dores e a gente põe a culpa no pai. Está acrescentando dores, a gente põe a culpa na casa do pai. E na verdade,
está acrescentando dores porque a gente saiu da bênção de Deus, está querendo andar por conta própria. Estamos desprezando o banquete de vida e amor. Não despreze esse banquete. Põe o segundo tópico, por favor, presta atenção nisso aqui. Nem tudo o que queremos será do jeito e no tempo que queremos. Ah, mas eu quero tanto, ok. Mas não significa que vai ser do jeito e no tempo que a gente quer. Precisamos estar o quê? Prontos para receber, senão destruímos tudo. Ele destruiu tudo. Tudo que ele recebeu, ele destruiu. Glória roubada não é glória. Honra tomada à força não é honra. A gente tem que seguir Jesus pelo caminho. Olha o que diz Gálatas 4. Gálatas capítulo 4. Gálatas eu vou ler na Almeida Revista e Corrigida. Versos 1 e 2, por favor. Está escrito assim: digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro, aquele filho era herdeiro? Era ou não era? Herdeiro é o quê? Menino. O que significa menino? Imaturo, jovem, fora do tempo ainda. Bate com aquele jovem? Bate com aquele filho? Ok. Digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino. Aí alguém fala assim: o Paulo está dando uma indireta naquela parábola de Jesus. Gente, a Bíblia é cheia de indiretas e diretas. A gente tem que parar com esses milindres. Está acontecendo isso aqui, está acontecendo aquilo ali, e é só ler Bíblia. É que o povo gosta dos romances, das novelas, das séries. Mas quem gosta de Bíblia sabe. Digo, pois, todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere de quem? Do servo, ainda que seja senhor de tudo. Aquele pai dá tudo para um filho. Se ele desse para um empregado, o empregado tem a visão da administração de tudo? Perderia tudo? Assim como o filho também. Mesmo que as posições sejam diferentes, esse é filho e esse é só um escravo. O filho que não amadurece e não honra o pai, é só um escravo da desonra e da imaturidade. Meu Deus, é forte. O filho que não amadurece e não honra o pai, é apenas um escravo da imaturidade, irresponsabilidade e desonra. E ambos, o escravo e o filho de desonra, vão destruir tudo. Por isso a Bíblia diz que todo tempo que o herdeiro é menino, e nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Não adianta receber um anel e não entender a responsabilidade que está por detrás daquele anel. Quantos reis em Israel fracassaram, porque apesar de receber o cetro, uma coroa, não eram maduros para entender que cuidavam do povo de Deus. A gente vê às vezes aberrações, médicos, pessoas que passaram um tempo se formando, tendo atitudes absurdas, abuso de mulheres, quem já viu, da parte de médicos. Tratamento, médico que a pessoa vai lá passar por uma consulta, ele não olha nem nos olhos da pessoa, ele já vai prescrevendo e diz, virose. Nem olha, não se dá o trabalho, não olha um exame. Quantas pessoas enlutadas hoje por erros médicos, alguém que recebeu um diploma, alguém que recebeu uma autoridade, mas não amadureceu, não entendeu a responsabilidade. Eu estou lidando com vidas, eu preciso cuidar disso aqui, eu preciso colocar o coração nisso, eu preciso olhar isso aqui. Parece que ainda está na época da faculdade, onde era balada, maconha, bebida, prostituição, que infelizmente, boa parte, não é tudo não, pelo amor de Deus, mas boa parte é isso. A diferença é que agora eles têm um bisturi na mão. Gente, estou falando de médico, mas serve para juiz, para advogado, para pastor, para qualquer coisa. Gente que não amadurece, não assume a responsabilidade daquilo que recebeu nas suas mãos, quebra princípios, é um escravo da desonra. Desonrar a categoria, desonrar o anel, o diploma, o título, a vocação que recebeu. Quem está entendendo? Homens que casam, mas ainda são meninos. Ah, essa vai pegar. Ai, amor, hoje eu fui chamando a atenção no trabalho. Ai. Irmão, que a tua esposa nunca venha falar isso para mim. Eu não sirvo para ouvir isso. Sabe, pastor, ora pelo meu marido, por quê?
Aí ele falou que no trabalho hoje chamaram a atenção dele. Irmã, a senhora foi lá brigar com o chefe? Gente, não, desculpa. Eu não consigo. Não, você não me arruma um tanga frouxa para namorar. Pastor, está aqui. Eu estou orando por ele. Ele falou, caramba, isso aí, tudo que acontece, ele vai chorar para alguém. Ixi, está enrolado. Ela vai trocar até a fralda dele. Porque só vê uma palavra dura, ele se borra todo. Homem não foi criado. Gente, pelo amor de Deus, homem. E eu não estou falando agora de gênero, de sexualidade. Eu estou falando de postura. Homem é o cara que quando tem um barulho é o primeiro a ir para a porta. Não dos fundos. Pastor, é o meu marido. Barulho, ele corre para a porta dos fundos. Homem não sobe na mesa quando tem barata em casa. Ele encara aquele ser monstruoso, mesmo que seja voadora. Eu, graças a Deus, meu pai me ensinou a matar a barata, pegar pela anteninha e correr atrás da minha mãe e da minha irmã. Eu fui bem treinado. Homem faz isso. Coisa de homem. Mata a barata. Ou de preferência, não mata. Deixa ela meio tonta para ela ficar viva. Pega pela anteninha, bigodinho, como você queira chamar. E vai atrás. E põe a turma para correr dentro de casa, que isso é incrível. Eu já fiz isso aqui na igreja algumas vezes com algumas pessoas. A Sandrinha, por exemplo, eu amo quando ela está por perto. Homem é viril. Mas tem menino casando. Pelo amor de Deus, tá? Deixa eu abrir um parênteses que não dá tempo, já vou encerrar a parte de hoje. Meu, gente, o incrível está para vir. O melhor está por vir. Domingo que vem, quem é crente vem. Quem não é, fica em casa. Ei, homem chora. Diga comigo, homem chora. Homem pede ajuda. Homem sente dor. Homem se sente inseguro. Mas ele é homem. E volto a dizer, não estou falando de gênero. Eu estou falando de postura. Eu não estou falando que o homem não tem crise, que o homem não precisa de apoio, que o homem não tem momento dele chorar. Não estou dizendo nada disso. Está claro? Porque às vezes parece que a gente está criando uma geração. Não. Mas o que eu estou dizendo é que ele sabe qual é o papel dele. Graças a Deus, eu olho para esses rapazes aqui, o Rogerinho, Israel. Irmãos, cada dia que eu vou vendo... Deixa eu achar a palavra. O abdômen. Cada dia que eu vou vendo o abdômen da lindinha. Ampliando o espaço para a Belinha. Que engordando jamais. A minha mulher não engorda. O abdômen dela amplia o espaço para acomodar a nossa princesinha. Cada vez eu olho e falo assim, meu Deus, vai vir uma menina. E menina tem aqueles negócios, né? Vixe. Só os desejos, irmão. Ontem eu estava lá na imersão, a pastora Amanda. Onde que é aquele negócio de morango com brigadeiro que você pediu? Não aquele que outro que você pegou, aquele tal. E eu falei, precisava nem ter feito exame, é menina. Em 4 para 5 meses, irmão, ela teve mais desejo que o Rogerinho Israel somado, multiplicado umas 7, 10 vezes, sei lá. De tudo você pensar. Mas é uns desejos diferentes. Israel foi fofura. Rogerinho foi pão com linguiça. A Belinha é o maravilhas de morango. Você está entendendo a diferença de uma mulher? Só aí fica claro. Rogerinho, quero um lanche de linguiça lá, aquele linguiça toscana do Joá. E roda eu São Bernardo inteiro e não achava, só achava linguiça calabresa. 10 da noite, segunda-feira. Desejo do Rogerinho. Desejo de Israel, quero fofura. Desejo da Belinha, quero um morango não sei o que. Eu quero um charuto de repolho com não sei o que. Eu quero, meu Deus. Não, dia desse, semana passada, a pastora falou, eu estou com desejo, E começou a falar, irmão, eu e o Rogerinho fingimos que não ouvimos. Daqui a pouco ela falou, vocês não vão perguntar o que é? No outro dia eu fui lembrar que a gente não perguntou o que era, não sei, e está tudo bem. Não, porque tem hora também. Ultimamente nem o meu cartão está sem limite, tudo tem limite, até o cartão. Tudo tem limite. Falei, calma menina, segura aí, controla, te governa. Mas gente, homem, eu olho para eles e eu digo assim, eu preciso prover essa casa.
Eu preciso lutar por essa casa, eu preciso inspirar essa casa, eu preciso consagrar essa casa a Deus. Então eu oro. Então às vezes eles estão dormindo, eu passo lá, Deus abençoa meus filhos, minha esposa, minha filha. Deus, eu vou trabalhar, eu vou lutar, eu vou à luta. Eu olho para essa casa e falo, Deus, eu sei a responsabilidade que eu tenho aqui dentro. Eu não posso ser empolgado. Ai, mas eu tive um convite. Eu sei a responsabilidade que eu tenho na minha casa. Homem, menino, a ele, oba-oba. Só alguns fatores que revelam imaturidade e egoísmo. Não precisa colocar os tópicos não, eu só vou falar aqui. Na semana que vem a gente vai abordar isso. Imaturidade que nos tira da mesa do banquete de vida e amor. Alguns fatores que revelam isso: insatisfação, impulsividade, não reconhecer erros, não ser humilde, preferir se vitimizar. Aquele filho, quando saiu da casa do pai, você pode ter certeza que onde ele passou, ele pôs defeito na casa do pai. Não, eu não queria falar não, mas você sabe, né? Melhor eu não falar por temor. Já falou, miserável. Já deu para entender. A casa do pai que cuidou, trocou fralda, sustentou, proveu. Agora, por causa do seu capricho, por causa da sua soberba e a sua cegueira, não presta mais. Em nome de Jesus, que em nosso meio não haja isso. Que cada um valorize sua casa, que cada um valorize seu casamento, que cada um valorize sua família. Para de comparar o seu casamento com o dos outros. Se inspire, tenha modelos, inspirações, mas valorize o que Deus te deu. Sua casa, seu trabalho, sua igreja, sua posição, seu ministério. Deus diz, Jesus falou, ao que tem, mais será dado. O que é isso? Que hora que Jesus falou isso? Alguém sabe onde foi Jesus falou isso? Depois dele falar de uma parábola. Qual? Talentos. Por que Jesus estava falando isso? Porque um foi lá e multiplicou, outro foi lá e multiplicou, e o outro tendo responsabilidades com o que recebeu. E eu tenho responsabilidade com o que eu recebi aqui nessa igreja. Ele preferiu fazer outra coisa. Ele foi enterrar por medo, por comodismo, pelo monte de coisa. E Jesus disse, o que enterrou vai para as trevas exteriores. Está escrito, foi Jesus que falou. Porque ao que tem, o que pegou, o que tem, e teve boa vontade, disposição, guerreou, lutou, amadureceu e entendeu responsabilidade sobre o que recebeu, ele vai receber muito mais. Mas o que não tem, o que é indiferente à sua responsabilidade quanto ao chamado, propósito que recebeu na vida, até o que ele tinha ele vai perder. Por isso você vê tanta gente definhando, recuando na fé, deixando sua posição, desvalorizando, não entende a responsabilidade que tem dentro da sua casa, do seu trabalho, da sua igreja, do seu ministério, e são omissos em momentos cruciais. Ao que tem, Deus quer acrescentar até transbordar. Que esse seja o tempo de eu e você dizermos, o meu lugar é na mesa, eu sou filho, e tudo que Deus colocar na minha mão vai ser multiplicado, vai ser honrado. Jesus vai ser honrado com tudo que Ele me der. Jesus vai ser honrado com dom, com talento, com recurso, com visão, com habilidade, com ministério, com tudo. Tudo que Jesus colocar na minha mão vai dar fruto. Eu vou sentar na mesa, olhar nos olhos do meu pai e dizer, pai, está aqui, eu estou dando valor a tudo que o Senhor me deu. O pai vai dizer, bem está, servo bom e fiel, você foi fiel no mínimo, vem para o muito, entra no gozo do teu Senhor. Essa é a palavra de Jesus para aqueles que amadurecem, valorizam o banquete de vida e amor que o pai preparou para si. Quem recebe diz, pode aplaudir a Jesus, Ele merece.